Olá. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Boa noite, sejam bem-vindos. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo Olá, Design. Olá, Elton. o meu próprio inimigo. Olá, Gabriel. Que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, Boa noite. armadilha de si mesmo. Sejam bem-vindos. Fala de amor Oi, Daisy. bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro. Eu quero Vem me chegando. curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer, Olá. hipócrita. Sejam bem-vindos. Sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, 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 despir-se assim. Vem chegando, Mas se eu gente. tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, noite. de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Portugal maravilhoso. Se é Boa noite, que Gabriel. essa Boa noite, Débora. cura de existir. Não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Oi, pessoal. Muito obrigado por vocês terem entrado. Estou muito feliz porque é um momento muito importante, né, para mim iniciar a minha primeira live aqui. Eu estou transmitindo também para o Facebook. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou olhar para essa câmera e vou olhar para essa câmera aqui também. Está um pouquinho baixo. Então, se eu ficar fazendo assim, não se incomodem, tá? Bora lá, gente. O tema dessa live é: meu sofrimento não é mimimi, meu sofrimento é real. Gente. Quem não sofre de sofrimento, né? Quem não sofre de sofrimento? Eu queria começar primeiro falando sobre o sofrimento, né? Sofrimento
é uma coisa que ela está presente, é uma coisa universal, né? Está presente desde sempre, desde que o mundo é mundo, exige sofrimento. Nasceu, vai passar pelo sofrimento, não tem como, né? Desde as tribos mais antigas até agora, né, sociedades mais modernas, né, mais atuais, mais contemporâneas, a gente tem o sofrimento, a gente tem a presença do sofrimento. E aí, como que a gente vai, né, lidar com esse sofrimento? Por que que a gente sofre? Acho que essa é uma das perguntas que a gente mais tem, assim. Por que que a gente sofre? Por que que existe o sofrimento na nossa vida? E o sofrimento, ele é causado por vários fatores, né? Por causas naturais, né? Os desastres naturais, causados pela própria natureza, ou às vezes o desastre da natureza provocado pelo homem, pelo mau uso da natureza. Então tem essas nuances aí. Conflitos, né? Entre as pessoas, as guerras, ideologias políticas, filosóficas, as desigualdades que existem, né? Existem tantas desigualdades por aí, então as pessoas sofrem por isso. Essa é uma das possibilidades do sofrimento. E o que causa o sofrimento? Está muito ligado a isso. O sofrimento, ele é o que a gente sente no nosso físico, no nosso corpo, mas ele é também o que a gente sente no nosso emocional, né? Os traumas dos relacionamentos que a gente acaba entrando na vida, que a gente acaba construindo ao longo da vida, porque a gente vai para a vida e vai aprender, né? O sofrimento que a gente sofre na sociedade, né? A falta dos suprimentos básicos, né? Quantas pessoas, por exemplo, não passam pela fome, não passam pela desigualdade? Eu preciso lembrar de ficar olhando para cá também, porque não passa pela desigualdade, não passa pela escassez, né? Escassez de recursos tão básicos. Quantas pessoas, por exemplo, não tem uma água quente para tomar um banho e passa por esse sofrimento? Não tem, por exemplo, recursos suficientes para realizar um desejo, para realizar uma necessidade. E aí, como que esse sofrimento vai se manifestar? Também por essas razões que eu falei, mas também pelo que a sociedade põe. Então, por exemplo, existe a moda, né? Então, a gente vai lá e a moda fala assim, ó, tem que usar B. E aí, se eu não uso B, eu não me sinto parte da sociedade. Então, eu acabo me sentindo excluído. Então, eu sofro porque a sociedade fala que a moda é B, mas eu não tenho B ainda, eu só tenho C. Ou talvez o D. Então a gente sofre. Padrões da sociedade, coisas que a sociedade impõe, os novos normais, né, que a sociedade põe. Às vezes é difícil para a gente poder se acostumar com esses novos normais, né? E aí, para a gente sentir, às vezes, incluído, a gente vai querer seguir o que a sociedade fala, mas nem sempre não dá, né? As questões econômicas, né, que são as faltas de recursos que a gente tem, o medo de não conseguir realizar. E aí, quando, por exemplo, a gente não tem o recurso suficiente para poder conquistar uma coisa que a gente tanto quer, a gente acaba, às vezes, achando que não vai dar. Aí bate a ansiedade, né? Meu Deus, não vai dar, eu não vou conseguir. E agora, o que eu faço? E aí, a gente vai caçar ali um monte de meios, um monte de possibilidades, um monte de... Às vezes, vai se humilhar para outras pessoas. O medo do bendito sonho, do bendito desejo que eu tenho, que você tem, de não acontecer, de não dar certo. A gente entra nesse desespero. Quando a gente se depara com a escassez, a gente acaba se preocupando, a gente acaba entrando nesse marasmo, né? Nesse emaranhamento, é o que a gente chama nas constelações, nesse emaranhamento, que é essa confusão da mente, que é esse lugar que a gente vai quando a gente fica perdido. E aí a gente sofre, né? Um grande acontecimento, que a gente passou enquanto humanidade. Eu não vou falar recente, porque já fazem 5 anos, né? Tem 5 anos que a gente enfrentou o Covid. Começou lá em 2020, estamos em 2025, então fazem 5 anos que a gente passou pelo Covid. E o quanto que
essa experiência humana fez a gente sofrer, né? No físico e também no lado emocional, no lado social, no lado econômico. A gente acabou aí passando por tudo isso com essa experiência. O quanto que a gente precisou repensar, né? Como que a gente está vivendo a nossa vida, como que a gente age com o próximo, com a gente mesmo, né? Qual que é o nosso lugar na sociedade, qual que é o nosso lugar na vida. A gente tem, por exemplo, a guerra da Ucrânia, né? Que está lá a Rússia com a Ucrânia, cada um com seus interesses. E veja, né? É assim, um grupo pequeno decide que quer uma coisa e outro grupo pequeno decide que é outra coisa. Só que às vezes esse grupo pequeno ele tem uma grande influência na sociedade. Então, sei lá, os partidos políticos, os presidentes dos países, eles querem uma coisa e o outro quer outro. Aí eles não entram em acordo, não conseguem dialogar, não conseguem chegar num senso comum e coloca toda uma sociedade em risco. Coloca toda uma sociedade, todo um povo no sofrimento. E isso é bem, bem triste. A gente teve, por exemplo, ontem, o terremoto que aconteceu lá na Tailândia. Eu não sei se vocês viram. E nesse terremoto, poxa, o quanto que abalou as pessoas, o tanto de casas que foram destruídas, o tanto de coisas que foram abaladas. Então gera-se também o sofrimento. Gente, existem infinitas formas de sofrer. Eu só estou dando aqui alguns exemplos para que a gente consiga ter, assim, sabe, um vislumbre, né? A gente consiga ter só um entendimento básico do porquê que a gente sofre, quais as razões, né? Um outro bem significativo, que aí gerou marcas não só quando aconteceu, mas depois para gerações, né? Eu não consigo ver alguns comentários. Pronto. A gente teve o Holocausto, por exemplo, né? No tempo de Hitler. Como pode uma pessoa com tanto poder e influência só com um único pensamento influenciar outras pessoas, e aí influenciou outras pessoas e era normal, né? O nazismo se tornou normal matar as pessoas, matar aquele que era a diferença. Quantas pessoas que foram vitimadas, né, desse ódio. E não só, algumas escaparam disso, né? E aí gerou-se não só o trauma de ter experimentado o Holocausto, mas depois os traumas de ir pra vida. Imagina só como foi alguém que passou por essa experiência tão traumatizante e acabou, assim, gerando um trauma ali, o medo de ir pra vida, o medo de confiar, o medo de achar que a qualquer momento alguém vai vir e vai matar. Imagina, gente, é muito pesado isso, muito pesado, né? Então, quantas pessoas que passaram por isso? Uma história, inclusive, lá do Holocausto, foi de um psiquiatra judeu chamado Viktor Frankl. Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. E aí, qual que é a ideia dele, né? Ele falava assim, que as pessoas precisavam encontrar um propósito no sofrimento. Qual que é o propósito do sofrimento? O que o sofrimento traz, né? E aí, quando a pessoa ela conseguia achar um propósito de estar ali naquela situação, de estar enfrentando aquilo, ela tinha mais chance de sobreviver, né? Porque ela não se entregava. E é o que a gente faz, às vezes, né? Quando a gente está diante do sofrimento. A gente se entrega, cara. A gente não consegue, às vezes, ver que tem uma saída, que tem uma possibilidade. A gente não consegue enxergar em si o sofrimento. A gente só não consegue enxergar a dor. Porque dói mesmo, né? Dói passar pelo sofrimento. São muitas as histórias do sofrimento. Muitas. Eu, por exemplo, tive uma história bastante desafiadora. Essa é a palavra. Passei ali uma infância onde eu era uma criança reprimida. Eu carrego 11 tentativas de suicídio. De não acreditar na vida. Era depressivo, tinha medo de ir pra vida. Tinha medo de acreditar, de confiar que as coisas poderiam ser diferentes para mim. Com o passar do tempo, eu fui crescendo, fui mudando isso. E eu decidi, me encontrei num caminho onde eu pude não só olhar para quem sou, para essa minha história, mas também usar ela como força para poder aceitar o meu chamado, que é hoje trabalhar como psicoterapeuta, como terapeuta. Então é importante a gente olhar, né, de um outro ponto de vista para o sofrimento que acontece na nossa vida. Porque nada que acontece, gente, é descartável. Tudo é aproveitável. Tudo. Existe uma lei sistêmica das constelações que fala, todos pertencem. Então ninguém fica para trás. Todos fazem parte. Todos devem ser incluídos. A nossa história
Por mais que ela tenha flores, por mais que ela tenha espinhos às vezes, faz parte. Faz parte. Não dá pra excluir. Sabe? E aí, a sociedade, né? O mundo, ele quer empurrar, botar na nossa cabeça que sofrer é normal. É natural. Embora, como eu disse lá no começo, faça parte da humanidade, isso é, nasceu, vai passar pelo sofrimento. Embora faça parte, a gente não deve normalizar. A gente não deve aceitar o sofrimento para que ele fique na nossa vida. Né? Então, por exemplo, a gente escuta algumas frases assim, todo mundo passa por isso, isso é normal. Ai, nossa, só aceita isso, faz parte. E aí você vai aceitando, vai ficando cada vez mais cheio de sofrimento. E o resultado não é bom. O resultado é devastador, cara. E isso não ajuda no processo da cura. Não ajuda no processo de lidar com o sofrimento. É algo muito, 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 muito importante. Né? É como se pra gente crescer, se pra gente amadurecer, só desse certo se a gente tivesse que passar pelo sofrimento. Né? Não, você só vai conseguir as coisas da vida se você tem uma vida sofrida. Só vai conseguir superar os seus traumas se você estiver passando pelo sofrimento. Né? Então, assim, o que eu quero fazer aqui, nesse momento, nessa live, é levar vocês para uma leitura mais profunda do sofrimento, né? Para a gente conseguir entender o sofrimento de um outro ponto de vista. Do ponto de vista de quem sofre, né? Do sofredor. Mas não só desse lugar. Então, qual que é o significado do sofrimento na nossa vida? Por que a gente sofre? Né? Ele não precisa ser permanente, ele pode ser um aliado, ele pode ser um mestre. O sofrimento, gente, é um mestre. É um mestre. Tá doido, Gabs? Nada a ver, gente, é um mestre. O sofrimento é um mestre. É um mestre que ensina muita sabedoria. Eu tô sofrendo, né? Então por que eu tô sofrendo? Sofro porque alguma coisa não está em harmonia na nossa vida. O sofrimento só existe porque a casa tá bagunçada, a gente não consegue. A gente tem algo na nossa vida que não tá organizado, que não tá em harmonia. Você entende? Aí surge o sofrimento. É a partir desse lugar que a gente acaba sofrendo. Né? Então o nosso corpo, ele é... Gente, o nosso corpo, ele é uma máquina tão, assim, poderosa, porque o nosso corpo, ele é o grande... Ele é o grande espelho, né? Então, eu sofro, o corpo sofre também. Então, o corpo vai dando sinais pra gente. O corpo vai mostrando pra gente que não tá bem. Então, o que gera, né, o sofrimento? O sofrimento gera as dores no corpo. O sofrimento, ele gera as doenças. Né? As doenças são originadas do sofrimento. Também do sofrimento. Câncer, dor de cabeça e as dores emocionais propriamente ditas, né? A ansiedade, o choro. Quantos de vocês, às vezes, tem choro, tem crise de choro? Do nada eu tô chorando, do nada eu tô triste, aquela tristeza que não passa. Caramba, da onde que vem essa tristeza? Da onde que vem esse sentimento que aperta o coração às vezes? É uma coisa muito, muito doida. Então o sofrimento, ele é esse grande mestre, né, que vem dizer pra gente, para um pouquinho aí. Espera um pouquinho, porque você precisa ver aqui. Olha pra mim, eu tenho alguma coisa pra dizer pra você. Esse é o convite que o sofrimento faz pra gente. Olha, vamos parar um pouquinho pra olhar isso aqui, ó, que tá doendo. Tá doendo em você, então por que você não olha? Aí a gente quer pôr um remedinho, a gente quer tomar um chazinho, para tentar passar logo, mas a gente não quer encarar o sofrimento para entender o que ele quer mostrar pra gente, né? Gente, só cura, a gente só é curado quando a gente encara, quando a gente ilumina, quando a gente vai lá e leva o remédio da alma, né? Que é a luz, que é a consciência, né? Por isso que é tão importante a gente trabalhar o autoconhecimento. Gente, eu falo muito sobre isso, né? Acho que às vezes fica até chato. Eu sempre falei, autoconhecimento, tem que se conhecer. Eu não tenho outro jeito. Tem que se conhecer. Autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É me conhecer. Não só conhecer, gente, as nossas qualidades, tá? Nós temos muitas qualidades. Mas não é só elas que importam. Os nossos defeitos também importam. Sabe? Nós somos luz, somos sombra também. As nossas sombras também importam. Elas fazem parte de quem somos.
E a gente não quer encarar as sombras, é difícil. Dói, gente, dói acessar a dor. Mas é necessário. É necessário olhar para o sofrimento, né? E aí, eu sofro, mas sofro por quê? Será que Deus quer que eu sofra? Será que é isso mesmo? É esse o destino que eu quero para mim? É esse o destino que eu quero para mim? Sofrer realmente é o meu destino? Será que não tem mais jeito? Minha vida vai acabar aqui? É assim para sempre? Será? Será que é isso mesmo que a gente tem que encarar? Então, é uma análise assim de muito amor, sabe, por você, de muito amor por mim. É importante a gente olhar, né? E aí, vamos lá. Como que eu faço, Gabs, para me curar do sofrimento? Como é que funciona isso, então? Vamos lá, eu vou dar a receita aqui para vocês. Gente, essa live é uma live terapia, tá? É uma live terapia. Por quê? Porque aqui você vai se identificar com algumas coisas. Você vai se identificar com alguns padrões que você vive na sua vida. Normal, gente. Normal. Tem muita coisa que a gente tem e a gente não sabe dar nome. Por isso que é bom o autoconhecimento, porque você vai começar a dar nome para tudo aquilo que está em você, que te incomoda, que não te faz progredir. E aí você vai ter consciência, você vai saber. A consciência é saber, é a verdade, é a minha verdade. É a verdade por trás do sofrimento. Isso é muito importante, muito importante. Vocês já ouviram falar sobre aquela frase, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Essa frase ela é muito natural no contexto religioso, mas existem outros filósofos, né, que falaram a mesma coisa. Como, por exemplo, somente a verdade liberta. Ou como Sócrates falou, né, conheça a verdade e você vai conhecer o universo e o mundo dos deuses. O que Sócrates quis dizer com isso? Qual que foi a intenção da frase de Sócrates? Sócrates está lá, olhando para o sofrimento da humanidade e fala assim, cara, você quer saber como curar isso daí? Você quer saber como sair do sofrimento? Então vai se conhecer. Vai curar os padrões que você está repetindo na sua vida há muito tempo, ó, há anos, desde a sua infância. Que você passou lá pelos traumas da infância, que você foi uma criança que foi rejeitada. Quantas vezes você não queria um colo, um abraço e não tinha? Quantas vezes você chegava em casa e só queria alguém para olhar para você e falar assim, ó, oi, você tá bem? E não tinha, gente. Quantas vezes você chorou querendo um abraço e não tinha um abraço para você? Pois é, gente. Tudo tá ligado lá, né? Então Sócrates faz esse convite pra gente. Olha, vai conhecer você, poxa, aí você vai conhecer o universo. O que é o universo, gente? É a vida. Não é mitológico isso. O universo é a vida. É o que você tem pela frente aí, ó. O que você vai conquistar na sua vida e você ainda não sabe o que vai conquistar. É o que você tem para conquistar pela frente e não sabe o que é. Então, o universo é isso. O universo é amplas possibilidades. É tudo. O universo é tudo que você tem pela frente. Sabe? Eu sei, de novo, né? Não é fácil olhar pra dor, gente. Mas é necessário. A gente precisa. E como terapeuta, a minha especialidade é ajudar você a olhar para essa dor. Olhar para essa dor e se entender. Entender a raiz dela. Não adianta a gente botar remédio. O remédio ele é necessário, sim, mas ele não é o que cura. Não é. Não é o que cura. E aí, nesse caminho terapêutico, né, é só uma das formas da gente poder curar. Tudo aquilo que faz bem pra você, uma música, um abraço de um amigo, uma comida gostosa que você gosta de comer, um lugar que você gosta de visitar, sabe assim, uma roupa que você se veste e fala, nossa, como eu tô me sentindo bem com essa roupa. Isso é terapêutico. Terapêutico é tudo aquilo que te faz bem, cara. O caminho da terapia, ele é um dos caminhos, né? Eu não vou ser hipócrita e falar aqui pra vocês, olha, só a terapia, tá? Aí eu encho a minha agenda de clientes. Só a terapia. Mas não, gente. A terapia é um caminho, sabe? É uma possibilidade, é um apoio que você tem. Porque toda jornada de cura é você com você. Você é o maior protagonista da sua cura. Você é o protagonista da sua vida. É você que comanda a transformação na sua vida. Somente você. Somente eu. Sabe? Mas é aí. É por aí. Então tudo que te faz bem
é terapêutico, sabe? E a gente só vai conseguir levar esse remédio, levar essa cura aí, quando a gente entrar lá no quarto escuro. Dentro do nosso coração, existem vários quartinhos, sabe? Tem um quarto aqui, tem um quarto aqui, tem um quarto aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Então dentro da gente tem um monte de quarto. E cada quarto desse tem ali uma baguncinha. Tem uma coisinha que tá ali que não tá fazendo bem. Que tá bagunçado. Você tem que entrar lá e olhar para aquela bagunça e falar: caramba, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso mudar, eu preciso organizar isso aqui. Deixa eu pegar uma vassoura e varrer essa bagunça aqui desse quarto. Deixa eu acender a luz do quarto. Deixa eu iluminar o quarto e falar assim: opa, peraí, eu cheguei. Eu cheguei, quarto, agora eu vou limpar você, agora eu vou iluminar você. Então vamos lá, em cada quartinho a gente vai passando um paninho, vai passando uma vassourinha, vai botando um desinfetante ali para deixar cheirosinho, passa um bom ar, coloca uma plantinha, né? Admira o quarto, fala: nossa, que quarto bonito, que tava sempre aí, eu não vi, né? Pois é, gente. Então, os sofrimentos são quartinhos que a gente construiu dentro da gente e a gente, às vezes, constrói o quarto, joga toda a sujeira lá dentro e, ó, fecha a chave e joga fora. Só que você joga fora dentro de você. É por isso que é fácil e é por isso que é dentro de você que você encontra a cura. É por isso que é só por dentro, Abraão. Abraão é só por dentro. O caminho é por dentro. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho. Sabe? E é isso. É a verdade que liberta, gente. Não a minha verdade. Minha verdade não interessa aqui. É a sua verdade. O que é que mora dentro de você? Qual que é a sua verdade? Às vezes o que você sofre é porque você não encontrou sua verdade ainda, cara. Você não conseguiu achar o seu propósito na vida. Seu propósito é ser feliz. Claro que você pode fazer o que você quiser. Claro que você pode ter qualquer profissão. Claro que você pode ser rico. Claro que você pode viajar o mundo todo. Não tem limites. Chega, gente. As guerras acabaram. A gente não precisa mais guerrear. Tem que ser com amor. Se a gente guerreia, a gente tá o tempo todo lutando. E pra quê? Pra que lutar? Acabou isso daí. Já passou o tempo da guerra. A gente não precisa mais fazer isso. Não é um método que vai te curar. Não é uma filosofia que vai te curar. Mas é a sua verdade. Somente a sua verdade. Só a verdade que habita dentro de você. Vou dar um exemplo pra vocês, de uma pessoa que passa por um sofrimento e às vezes não entende o porquê. A pessoa tá lá trabalhando, tá lá no trabalho, e aquele trabalho é difícil, é um trabalho cansativo, é um trabalho que, ela não gosta desse trabalho. Não faz bem, sabe? Deixa eu ver aqui, gente, no Facebook rapidinho. Tudo certo. O trabalho não faz bem, sabe, pra pessoa. Mas ela acredita que é preciso é preciso fazer um sacrifício. Não, eu tenho que me sacrificar. Porque não, eu tenho que me sacrificar. E aí a pessoa ela fica tão crente nisso, ela acredita tanto, ela se acostuma com essa dor, com esse negócio de se sacrificar para conquistar as coisas. E aí vira o normal, né? Tudo aquilo que você, presta bem atenção nessa frase, tudo aquilo que você normaliza vira hábito, hein? Vira parte da sua vida. Então, se você não olha para o seu sofrimento, ele vira parte da sua vida. Vira parte da sua vida. Você vai virar uma coisa assim, natural sofrer. Sofrer vai fazer parte de você. Então, toda vez que eu não olho para alguma coisa que não tá legal, ele vai ficar lá, gente. Imagina, aqui é um tapetinho e aqui são os seus problemas. Aí você não quer olhar para os seus problemas, o que você faz? Varre para debaixo do tapete. E fica ali a dor, Tá bonito o tapete, não tá? Olha que lindo, eu tô vendo aqui por cima o tapete, bonito, chique, cheio de detalhes. Mas e por baixo do tapete, né? Como é que tá? Não, peraí, se eu levantar esse tapete, não. Deixa aqui mesmo. Aí vai virando normal. E aí essa pessoa que tá lá no trabalho, né, por não fugir da dinâmica, ela fica acostumada com isso. Então eu tenho que ficar no sacrifício. É assim. Eu tenho que me sacrificar pra fazer isso dar certo. Só que daí, quando a gente convida essa pessoa pra olhar com atenção, você fala: ô pessoa, por que você tá num lugar que não te faz bem? Por que você tá num lugar num relacionamento que não te faz bem? Por que você tá num lugar onde não te cabe, onde as pessoas não te respeitam? Por que você tá aí? Você já se perguntou?
Por quê? Ah, não sei. Você sabe. A gente sempre sabe. A gente sempre sabe. Sempre sabe. E aí você coloca essa pessoa pra entender ali, né? O motivo dela estar no lugar onde ela não gosta. E aí aos poucos ela vai entendendo que aquele lugar, que aquele espaço não tá mais coerente com os valores dela. Não tá alinhada com o que ela acredita na vida, sabe? E é esse processo de reflexão, de parar, de observar ali o sofrimento, é que pode gerar mudança, que pode gerar transformação dentro de você. É somente isso. E aí, vocês podem falar assim pra mim, né, Gabs, mas eu não passo por isso. Eu tenho um relacionamento legal, eu tenho uma família legal, eu tenho um emprego legal. Só que ainda assim, sabe assim, eu tenho tudo, mas eu não me sinto feliz. E às vezes a gente associa que pra ser feliz tem que ter tudo, né? Tem que ser rico, tem que viajar pra tudo quanto é lugar, tem que ter uma vida de blogueiro. Não é, gente? Não é assim? A gente às vezes acha que tem que ter muita coisa pra ser feliz e na verdade, às vezes, uma pessoa que ganha muito bem não tá preenchida, não tá bem, né? Não são as coisas materiais que vão te fazer feliz. Quem te garante que ter um monte de coisa, que ter dinheiro, carro, viagens e um não sei o que vai preencher o vazio que mora dentro de você? Quem que garante isso? Não dá. No documentário da Anitta, por exemplo, ela falou lá, ela era rodeada de amigos. Ia pra um monte de festa, fazia um monte de coisa, mas eu não me sentia preenchida. Era assim, sabe? Eu era desesperada pra encher a minha vida. E eu me sentia vazia, sabe assim? E não é assim, às vezes a gente se sente tão vazio, cara, tão vazio. Tem um psicanalista chamado Carl Jung. Ele é lá da Alemanha, né? É um dos precursores da psicanálise. Ele estava estudando o consciente. Ele foi o cara que olhou pro ser humano e percebeu que as pessoas viviam em padrões, né? Que ele chamou de consciente coletivo. Inconsciente coletivo. O que seria isso? A sociedade estabelece para você um normal. Aí você vai ter que seguir aquele normal. Porque se você não seguir aquele normal, você não faz parte da sociedade. Você é estranho, você vai ser excluído. E aí, muitas crenças que a gente tem, né? Por exemplo, ó, azul é só de menino, rosa é só de menina, sofrimento é normal, é um consciente coletivo. Outra coisa, né? A pobreza só é gente boa quem é pobre. Ah, não, mas pra eu ser humilde eu tenho que ser pobre. Porque a gente rica não entra no céu, a gente rica é soberba. São crenças, são padrões. Né? Bater é normal. Eu vou bater, eu vou xingar, é normal. Ah, me irritou? Vai, né? A gente manda logo assim, ó, pá. É normal. Eu aprendi dessa forma, né? Então todas essas crenças moldam a sociedade. Então esses inconscientes coletivos é o que faz a gente ser quem somos. Basicamente é isso. A gente se apega muito a esses inconscientes. E aí, gente, eu vou pedir uma coisa aqui pra vocês agora, tá? Com muito amor. Muito amor. Enche aqui os comentários de coração, por favor. Deixa eu ver aí se vocês estão com o coração aberto. Coloca aí, comenta aí coraçãozinho, deixa eu ver. Cadê os corações subindo aí nessa live? Aqui no Face também. Enche aqui, gente, os comentários de coraçãozinho. Deixa eu ver. Abra o seu coração pro que eu vou te dizer agora, tá? 70%, gente, de todo o sofrimento que você tem na sua vida, todo o sofrimento que você carrega, não é seu. Você herdou. Você herdou esse sofrimento. 70% no mínimo do sofrimento que você tem na sua vida não é seu. Como assim, né, Gabi? Você tá falando pra mim que existem outras vidas? Que, nossa... tá trazendo conceito de religião aqui? Claro que não, gente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe? Mas existe aí a sua vida. Mas existe também a vida dos seus pais. Antes de você nascer, os seus pais existiam. E os pais dos seus pais ensinaram eles. E os pais dos seus pais também receberam o mesmo ensinamento dos pais deles.
Então a gente vai herdando. Toda vez que um familiar nosso não passa por um trauma, aí você imagina, eu não sei se vocês já pararam para conhecer a história dos pais de vocês, como que era lá na infância, o que eles passavam, porque a forma que você foi criado foi a forma que os seus pais foram ensinados a criar. E a forma como você cria os seus filhos hoje, mamãe, papai, a forma como vocês criam os filhos de vocês, tá ligado exatamente à forma que vocês aprenderam a criar com os seus pais. Todo sofrimento que eles não conseguiram olhar é herdado, você recebe esse sofrimento. Então, às vezes, a sua vida tá ok, mas você se sente triste, mas da onde que vem esse sofrimento? Será que é só da minha vida mesmo, das escolhas que eu tô fazendo aqui e agora? É herdado, gente, a gente herda isso também, a gente herda sofrimento. De novo, é um consciente coletivo. Aprenderam dessa forma e só foram transmitindo de geração para geração, mas alguém tem que parar essa merda. Alguém tem que falar assim, ó, chega, não quero mais, não dá mais pra mim, alguém tem que parar. Esse alguém é você, olha você aqui numa live, sexta-feira à noite, escutando falar sobre o sofrimento. Significa que você quer dizer chega. Significa que você não aguenta mais, você quer dar um basta nisso. E tá nas suas mãos. Né? Então a gente carrega esses traumas da nossa família. Né? Nas constelações a gente chama isso de traumas transgeracionais. Por que transgeracionais? Né? Porque vem de gerações até chegar em você. Você entende? E aí eles não conseguiram olhar para isso, não tinha recurso. Imagina lá atrás. Minha mãe, por exemplo, nasceu em 1962. A mãe dela nasceu bem antes dela. Imagina como que era lá em 1930, como que era a condição. Será que podia falar, gente? Será que as pessoas podiam expressar o sentimento e dizer assim, ó, tá doendo. Ó, não me bate não. Será que as pessoas tinham liberdade para poder falar? Igual nós temos hoje? Sem sofrer repressão? Não tinha. A história diz que não tinha. Isso não é a minha leitura. É história, vai estudar. Olha, vai entender a história da sua família. Quais foram os traumas que todo mundo passou? Às vezes o seu pai não cresceu sem pai. Como que é crescer sem um pai, gente? A falta que faz numa pessoa a presença de um pai. O pai é o impulsionador. O pai é o que manda pra vida. O pai é o que dá a direção. A mãe é o que dá o carinho. A mãe é a que dá o amor, que ensina o afeto. Vocês entendem? Então, a gente herda. Deixa esse conhecimento tocar o seu coração. Eu sei que para algumas pessoas vai ser incômodo ouvir isso. Porque a gente, às vezes a gente não quer ouvir. A gente não quer encarar. De novo, dói, né? O sofrimento dói, não é verdade? Então deixa isso ressoar em seu coração. Escuta isso com muito amor, de coração aberto. E se isso tocar o seu coração, anota. Anota isso aí, guarda isso aí pra você. Sabe? Deixa isso reverberar dentro de você. Deixa essa palavra, essa mensagem tocar o seu coração. Né? Nenhum processo de cura, gente, é imediato. Vocês não vão ouvir isso daqui e pronto, tô livre. Não. É por dentro, Abraão. A cura é jornada. É uma jornada longa. Imagina, eu tenho 27 anos. São 27 anos convivendo comigo, convivendo com os meus traumas, convivendo com as minhas qualidades. Você acha que vai ser em umas 2 ou 3 sessões de terapia que eu vou curar? Meu amor, é jornada, é pra dentro. Né? Como o Bert Hellinger falava, né, que é o pai das constelações. Ele olhou pra alma e falou assim, ó, a alma é lenta. A alma é lenta, gente. Não adianta forçar. Né? Não adianta forçar, querer aprender rápido, não vai. Quando a gente faz isso, a gente faz sofrer. A gente se faz sofrer, a gente faz o outro sofrer também. Quando a gente quer que o outro faça no nosso tempo, na nossa velocidade, do jeito que a gente quer, a gente bota o outro pra sofrer. Ao passo que a gente também sofre, né? Porque a gente não aceita o outro como é. E aí? Complicado, né? Então é preciso que a gente tenha compaixão, amor, generosidade, paciência. Tem que ter paciência com você, cara. Tem que ter muita paciência com você. Isso é muito importante. Só o amor cura, gente. Só o amor cura. Só o amor cura. E aí, quando a gente consegue olhar finalmente para o sofrimento, a gente não tem que olhar para ele apenas como uma parte da nossa vida que a gente tem que aceitar, né? Não, eu tenho que aceitar isso aqui, já era. Para mim já deu. O sofrimento, ele é um grande mestre em nossa vida. Ele é
assim, o que transforma. Ele é uma oportunidade que a vida, que Deus, que o universo, que os astros, seja lá qual for o nome que você queira dar, é uma oportunidade que você tem de olhar pra você e falar assim, ó, não dá mais. Eu não quero mais continuar nisso. Não quero mais continuar sofrendo, sabe? Não é bom, cara, não faz bem. Então, é necessário que você olhe pra dentro de você, olhe pra esse problema, que encare ele, que tenha coragem de se cuidar, de se amar. E entenda, né, o que isso realmente quer te ensinar. Se você tá sofrendo hoje, a pergunta que eu faço é, o que isso quer ensinar pra você? Sabe, gente, se pega no colo um pouquinho, faz aí um bolinho de fubá com erva doce, faz um chazinho, senta pra tomar um café com você, poxa, o que custa? O que custa numa sexta-feira à noite eu esquentar um chazinho, um leite ali e tomar? O que faz eu me dar... Por que eu não posso me abraçar, né? Por que eu não posso me dar carinho? Por que eu não posso me tratar com generosidade, com paciência? Chega. Ah, mas eu nunca fui tratado assim. Tá bom, mas agora é sua vez de mudar. Agora é sua vez de fazer diferente. Por você e por todos os outros que não conseguiram fazer diferente. E por todos os outros que virão depois de você. Tá em você. Está em você a oportunidade, a chave para conseguir parar o sofrimento de várias gerações que virão depois. Porque a vida continua. A vida é sucessões. Estamos sempre assim, ó, sucedendo. Mamães e papais que estão aqui, se conheçam. Observem como vocês tratam os filhos de vocês. Gente, não era nem utópico, mas eu senti de falar. Criança, gente, fica até emocionado. Criança é um Deus. A criança, ela sente tanto, ela olha pro pai, olha pra mãe e tá aprendendo tudo. Ela tá aprendendo tudo. Tudo que a gente faz é uma referência pra eles. Então, se o neném chora, ele tá dando uma mensagem. Se a criança tá fazendo birra, ela tá te passando uma mensagem. Qual que é a mensagem? Será que eu sento pra conversar com meu filho? Pra dar um amorzinho? Será que eu leio uma historinha? Isso é bobagem, é coisa do passado. Será? Faz um teste. Experimenta só se abraçar. Experimenta só num fim de semana, passar só com você, assim, sabe? Eu vou fazer uma caminhada comigo. Eu vou, assim, fazer um bolo pra mim. Eu vou me levar pra passear. Eu vou comprar uma roupa nova pra mim. Eu vou escutar um álbum inteiro que eu amo. Eu vou tomar um vinho. Eu vou passear, sei lá. Experimenta ficar com você um pouquinho. É assustador às vezes ficar sozinho, né, gente? Nossa. Mas é importante, né? Gostar da própria presença. É importante se tratar. Então é isso que o sofrimento vem causar, gente. É esse o convite que o sofrimento faz na nossa vida. É doloroso, mas não é ruim. É um grande mestre. É um grande senhor. Não tem que ser o senhor da nossa vida. Você é o senhor da sua vida. Eu sou o senhor da minha vida. Mas é uma ferramenta que os astros, que Deus, que o universo, que a vida coloca no teu caminho para que você consiga olhar diferente e crescer. É só isso. Eu só quero que você se olhe com amor e entenda que o que você está passando agora tem algo muito maior por trás disso. Ninguém enfrenta uma dificuldade, gente, à toa. Não falar é muito ruim. Toda vez que você não fala alguma coisa, que você não expressa alguma coisa, você fica com a garganta inflamada. Presta atenção. Quando você ficar com a garganta inflamada, eu não sei se vocês ficam, né? Então quando vocês ficarem, observa. O que você não quer falar? O que você está segurando aí que você não quer soltar? Nossa, Gabs, eu vivo com uma dor de cabeça. Meu Deus, a dor de cabeça não passa. Quanto de peso que você está segurando sozinho e não quer soltar? Quais são as malas que nem são suas, gente? A gente carrega... Às vezes a gente carrega um monte de coisa que nem é nosso. E aí fica pesado, e a cabeça dói, né? O corpo falando, caramba, olha aqui, ó. Para de tomar dipirona. Que nem doido. Tô falando pra parar de tomar o remédio se você precisa, pelo amor de Deus. Mas é importante observar isso. É importante olhar pra isso. Né? Então, eu tô aqui pra te lembrar com consciência, com lógica, com coerência, né? Que existe um caminho de libertação pro sofrimento. Existe, gente. Como terapeuta, eu posso te guiar nesse caminho.
juntos, né? A gente pode olhar para isso que não está fazendo bem, para isso que dói, entender as raízes dessa dor e assim criar uma nova forma de viver. Uma forma mais leve, mais conectada com o seu verdadeiro eu, mais conectada com o seu verdadeiro ser, com a sua essência. Sabe? E é isso. Se você quiser conversar sobre o que faz você sofrer, me chama aqui no direct. Vamos bater um papo, não custa nada. Diga sim pra você. Diga sim. Vocês, nós temos autorização, nós temos o direito de dizer chega. Chega. É o nosso direito, é o direito que você tem na sua vida de dizer chega. Entendeu? Então é isso. Diga chega. Não quero mais continuar nessa vida de sofrimento. Eu digo chega. Eu digo sim pra minha vida. Eu digo sim pra minha vida. Diga sim pra sua vida. Gratidão, gente. Tenham uma boa noite. Fiquem bem. Fiquem com Deus, com o universo. E que o bem alcance vocês infinitas vezes. Gratidão, gratidão, gratidão.